Ivana, o meu filho menino, gosta de brincadeira de menina. Ele gosta de brincar de boneca, passar batom, usar salto alto, colocar uma bolsa, um chapéu. Devo me preocupar? Sim, deve se preocupar. Só que, talvez, você deve se preocupar, mas não pelo motivo que você pensa que deveria estar se preocupando. Então, se você tem um filho que ele tem 2 anos e meio, 3 anos de idade, 5 anos de idade, e tá brincando de passar batom, maquiagem, quer usar salto alto, usar uma bolsa, colocar o chapéu, brincar de comidinha, de bonequinha, de mamá, de papá, de filhinho. Se o teu filho quer vestir roupa, por exemplo, você fala assim, vestir roupa de menina, por exemplo, você fala assim, a gente vai sair passear, você tem que colocar uma roupa bonita e ele quer, para ele se vestir bonito, significa colocar roupas de menina. Então você deve se preocupar sim. E é algo que pode ser que esteja acontecendo com teu filho que você precisa corrigir. Mas não é pelo motivo que você acha que deveria estar se preocupando. Eu trabalhei com 3 casos de crianças, meninos, que se vestiam com roupa de menina, queriam usar maquiagem. Para eles tudo era, sei lá, no aniversário escolhiam um bolo com florzinhas e tudo era cor de rosas. Eram atraídos por brinquedos de menina, bonequinha, o pônei cor-de-rosa. O que eu descobri nesses casos que eu trabalhei é há problema que pode ser que esteja acontecendo isso com teu filho quando há um excesso. Ele quer, não é comum, não é normal, é muito. Ele quer se vestir como menina, ele quer falar como menina, ele quer fazer coisas de menina, ele quer brincar com brincadeira de menina. É só menina que ele quer. Por exemplo, um dos meninos que eu trabalhei, a mãe falava para ele, vai colocar uma roupa bonita que a gente está indo passear. E ele corria e voltava com o vestido da irmã. Colocava um vestido. Para ele, se vestir bonito significava se vestir igual à irmã. Bonito, de vestido. Outro menino que eu trabalhei com ele também, ele queria fazer aula de balé junto com a irmã. Ele queria sempre usar a mesma roupa que a irmã, ele queria brincar com as bonecas da irmã, ele queria ganhar de aniversário bonecas igual à boneca da irmã. Ele ficava imitando a irmã. Então, se teu filho tem uma irmã mais velha, pode ser que o que esteja acontecendo é que teu filho não tem a sua própria identidade. Ele está se identificando com a irmã mais velha. Por exemplo, 2 casos de criança que eu trabalhei, era isso que estava acontecendo. Os 2 meninos que eu trabalhei tinham uma irmã mais velha e eles eram apaixonados por essa irmã mais velha e queriam ficar parecidos à irmã mais velha. Para eles, tudo mais lindo dessa vida era igual à irmã. Então, eles queriam fazer balé igual à irmã, eles queriam botar uma sapatilha igual à irmã, eles queriam botar vestido, maquiagem, brincar de maquiagem, de boneca, tudo igual à irmã. Então, o que estava acontecendo, por exemplo, nesses 2 casos de meninos que eu trabalhei, era um problema de identidade. As crianças tinham tanta admiração pela irmã que queriam ser igual à irmã. E isso é muito comum em criança. Chama muito a atenção, é mais fácil talvez de perceber que isso está acontecendo quando é um menino, porque ele vai querer brincar de coisa de menina, se vestir como menina, e isso vai chamar a tua atenção, porque na nossa sociedade a gente se preocupa quando é um menino querendo fazer coisa de menina. Mas eu já atendi também, por exemplo, uma menina, ela tinha uns 5 anos de idade, ela só tinha irmãos mais velhos, meninos, e ela tinha um comportamento bem, comparado com outras meninas, ela tinha um comportamento bem masculinizado. E ela gostava de brincadeira de menino. Era luta, era carrinho, era uma brincadeira assim mais de menino. A roupa que ela usava era sempre em tom azul ou em tom verde. Ela não gostava de brincar com meninas. Ela era muito atraída por meninos e brincava de meninos. Então, por exemplo, esse foi outro caso de que a criança mais nova da família, que estava se identificando muito, os irmãos com personalidade forte, ela queria ser igual aos irmãos. Então, esse comportamento pode sim ser um motivo de alerta para você atender que é provável que teu filho esteja com dificuldade de encontrar uma identidade própria e ele quer ficar parecido à irmã. Mas isso acontece com meninos que querem se parecer à irmã e com meninas também que querem se parecer ao irmão, e você percebe. Mas também acontece com meninas que tem uma irmã mais velha e ela quer ser igual à irmã mais velha. Só que chama a nossa atenção quando é o sexo contrário, porque fica muito evidente que a menina está se comportando como um menino ou que o menino está se comportando como uma menina. Mas isso também acontece, essa falta de identidade da criança mais nova,
do irmão mais novo, também acontece quando é do mesmo sexo. A criança mais nova tem uma admiração profunda pela irmã mais velha e ela quer ficar igual à irmã mais velha. Só que é mais fácil e chama menos atenção, porque como também é menina, vai ficar imitando, vai vestir igual à irmã, vai andar igual à irmã, vai querer falar igual à irmã. E para você talvez não chame tanto atenção. Quando é do sexo oposto, fica muito evidente, muito comum. O irmãozinho mais novo ficar querendo ser igual à irmã. Também acontece com a mãe ou com o pai. Por exemplo, um menino de, sei lá, 3 anos de idade, que ele tem uma admiração muito grande pela mãe. E a relação entre a mãe e o pai também é assim. O pai tem muita admiração pela mãe. A mãe é a rainha da casa, é bem cuidada, é amada. Então a criança vai fazer o quê? Vai querer, se ela não tiver um trabalho de fortalecimento da sua identidade, ela vai fazer o quê? Ela vai se identificar com a mãe. Então ela vai querer botar o chapéu, o vestido, o salto alto, o batom, vai querer usar a bolsa que a mãe usa, porque ela está se identificando com a mãe. Como você pode reverter isso? Para você ver, não tem nada a ver com sexualidade isso daí, tem a ver com identidade. Como você pode reverter isso? Ajudando o teu filho a fortalecer a sua própria identidade, a construir a sua própria identidade e fortalecer ela. Também acontece o contrário. Os irmãos mais velhos, quando chega o irmãozinho, o irmão mais velho começa a engatinhar, começa a falar que nem bebê, antes dormia a noite toda sem problema e agora acorda. Fica com manha, choroso, retrocede, ele já fazia xixi no banheiro e agora faz xixi nas calças. É o mesmo ponto. O que acontece? Essa criança mais velha, ela está se identificando com o irmãozinho pequeno. Por quê? Porque o irmãozinho pequeno tem algo que ele também quer ter. Amor, atenção, aceitação, acolhimento. Então, ele se identifica com esse irmãozinho. Outra coisa diferente é, se o teu filho com 2, 3, 4, 5 anos de idade está brincando de cocininha, de mamãe e papá, é diferente. Se não é muito, que ele está o tempo todo, tipo assim, que você fala, vai colocar uma roupa bonita, ele quer botar um vestido. Não. É uma brincadeira que ele faz. Ele está brincando de brincadeira de menina. Se você vê, isso é normal, é comum. É normal, porque a brincadeira, as crianças, elas até os 5 anos de idade, elas fazem muito um tipo de brincadeira que se chama brincadeira representativa. O que é isso? É uma brincadeira onde elas vão representar a realidade que elas vivem para poder perceber melhor. Então elas vão representar a mãe, vão representar o pai, a vovó, a professora, os colegas. Eles vão representar. É uma brincadeira que está representando. Para o propósito da brincadeira representativa é absorver, entender, digerir a realidade. Então, em uma brincadeira representativa, por exemplo, uma criança com 2 anos de idade, botar um chapéu, um salto alto, o sapato da mãe, a bolsa da mãe, falar tô indo passear com a chave do carro, não significa que ela está se identificando demais com a mãe, com o pai ou com alguma coisa. É que ela está tentando compreender a realidade. Se não for excesso, né? Ela está tentando compreender a realidade. Assim como ela vai se fantasiar da mãe, também vai se fantasiar do pai, vai se fantasiar do irmão, vai se fantasiar da realidade que ela está vivendo. Então, isso é normal, você não deve se preocupar. Uma criança com 2 anos de idade, 3 anos de idade, você não deve se preocupar. Ela tá elaborando, através da brincadeira, entendendo a realidade que ela vive. Então, é muito comum ver uma criança com 3 anos de idade, 4 anos de idade, brincando, por exemplo, da mesma profissão que a mãe tem ou o pai tem. Se o pai é motorista, ela sempre vai estar brincando de que ela é motorista, que está levando e trazendo as crianças. Brincar de cuidar de um bebê, por quê? Porque eles estão representando a mãe e o pai, porque eles são bebês que são cuidados. Então, eles vão replicar isso também. Vão brincar de bebê, de mamãe e papá. Brincar de fazer comidinha, por quê? Porque eles vão representar aquilo que eles estão vendo em casa. A mãe faz comida, ou o pai faz comida, ou a senhora que ajuda na casa faz comida. Ela está vendo isso, então ele vai representar isso na brincadeira. Então, existe esse período na primeira infância onde as crianças vão ter uma brincadeira que se chama brincadeira representativa. Isso é normal. Você não deve se preocupar. Você só deve se preocupar se for demais, se for aquilo fora do normal. Muitas vezes você pensa que teu filho tá brincando com coisa de menina, se vestindo como menina, interessado por brincadeiras e brinquedos de menina, querendo passar maquiagem. Você se preocupa pelo assunto errado. Você deveria se preocupar, sim, se o teu filho tem uma irmã mais velha, ou até com a mãe, começa a se identificar com
uma pessoa que não é ela. E assim, faz parte, é natural que isso aconteça, porque as crianças elas não têm uma identidade própria ainda, elas estão construindo, então elas vão se identificar com uma, com outra, mas se está demais, já é um comportamento que chama a tua atenção, tipo assim, a tua filha menina tem irmãos mais velhos e ela parece um menininho, de tão identificada que ela está com os irmãos, então é um sinal de que precisa fortalecer a identidade dela. É algo para ser olhado sim, e é algo para ser trabalhado no teu filho. Como você vai trabalhar isso no teu filho? Você tem um menino que está imitando a irmã, tá tudo brincadeira de menina. Como você vai trabalhar isso? Você precisa fortalecer a identidade do teu filho. Como? Fazendo coisas sozinha com ele, levando ele para fazer atividades que são do gosto dele. Porque às vezes a gente tem 2, 3 filhos e bota tudo no mesmo pacote. Vamos todos para natação, vamos todos para aula disso, vamos todos fazer aquilo, vamos todos para o futebol. Você bota no pacote. Então a criança acaba perdendo a sua própria identidade ou não encontrando uma identidade que nunca achou ainda, se é pequeno. Então é necessário sim, ajude o teu filho que está se identificando demais com um dos irmãos, ajude ele a fortalecer a sua própria identidade. Como? Leva ele para fazer um esporte só ele, sem irmãos, que ele gosta. Vai levar ele para comprar uma roupa sem influência dos irmãos, que ele goste. Vai levar ele para fazer alguma atividade só com ele. Para quê? Para que ele possa começar a encontrar, a construir a sua própria identidade e não precise tanto se identificar, colocar a sua identidade identificada com aqueles irmãos que ele tanto admira. Isso é muito comum.